Deus ordena aos anjos do juízo que executassem a sua vingança, dizendo: dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Há um tema presente em toda a Bíblia. Aqui na terra, quando os seguidores do Cordeiro testemunham da sua fé no crucificado e são perseguidos por causa desta fé, sua atitude diante dos seus inimigos sempre deve ser de perdão. Um espírito humilde e cheio de amor pelos inimigos é uma das maiores características de um discípulo de Jesus. O cristão deve abençoar os que o perseguem e nunca retribuir o mal com o mal. Isto, no entanto, não elimina a justiça de Deus no fim. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Somente Deus conhece as motivações do coração e pode julgar com justiça. Ele continua sendo o Deus da justiça, e no dia da ira ele retribuirá. A ideia de pagar em dobro as obras de alguém é uma expressão do Antigo Testamento que indica castigo completo. O Apocalipse, a cada passo, atesta a justiça perfeita de Deus. Em Gálatas 6, versículo 7, Paulo esclarece as correlações por meio de uma metáfora. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A colheita sempre é a multiplicação da semente. Colhe-se uma quantia muitas vezes maior que o número de grãos espalhados, na verdade. Semeiam ventos e cegarão tormentas. Essa verdade é válida tanto no bem como no mal. É por isso que pecar é tão terrível, possui tão longo alcance e traz tantas consequências. Somente o poder de Jesus sobre a morte pode consertar o que nós erramos e que outros erraram através de nós. No centro do pecado da Babilônia havia a autoglorificação. A expressão "não sou viúva" significa autossuficiência e orgulho. Ela cultuava a si mesma e esse tipo de atitude é algo abominável a Deus. O sistema do mundo enxerga os bens materiais e os prazeres do mundo como as coisas mais importantes da vida. Os homens trocam Deus pelo prazer. Mas a justiça divina destruirá a superpotência anticristã, que se assenta como rainha. O julgamento de Deus a atingirá em forma de flagelos, morte, pranto, fome e do fogo, retribuindo toda a sua soberba e arrogância com uma súbita destruição em um só dia. Esta expressão significa um curto período de tempo. Daniel 5, versículo 30 registra que a Babilônia do passado caiu em um dia. Este é o mesmo significado da expressão "uma só hora", que aparece no versículo 10, 17 e 19 deste capítulo. Do versículo 9 ao 19, temos o lamento pela destruição da Babilônia por parte daqueles que faziam parte de seu sistema: os reis, os mercadores e os marinheiros. O lamento dos reis é o lamento dos homens poderosos, dos homens de influência na terra, dos líderes políticos do mundo. Já o lamento dos mercadores é o lamento das autoridades econômicas. Suas lamúrias não refletem nenhuma tristeza pela cidade em si, mas somente por sua perda pessoal, causada pela destruição da cidade, que representará o destino do império do anticristo e, com ele, a fonte de seu poder. Importante dizer que Roma era o centro do comércio e da política nos dias de João. Roma era conhecida pela sua extravagância e luxúria. As pessoas eram política e economicamente dependentes de Roma. Chorar aqui significa soluçar abertamente, e lamentar traduz a mesma palavra grega usada para expressar o desespero do mundo incrédulo ao retorno de Cristo. É importante ter em mente que os reis da terra não são os mesmos 10 reis que se aliaram à besta para combater o Cordeiro.
estes estavam intimamente comprometidos com a besta, dispostos a ceder-lhe o seu poder real para seus propósitos demoníacos. Estes 10 reis vassalos, Deus usou junto com a besta para destruir a grande cidade. Portanto, os reis da terra mencionados aqui são os que a mulher seduziu e que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Estes não estavam tão abertamente dedicados aos propósitos satânicos da besta, mas a grande meretriz os seduziu e enganou com o brilho e a pompa da sua riqueza e do seu luxo para se prostituírem com ela. Agora eles chorarão e se lamentarão quando virem a fumaceira do seu incêndio aceso pela besta e seus vassalos. Eles reconhecem agora como foram enganados grosseiramente pelas promessas falsas de segurança e tranquilidade. Conservando-se de longe pelo medo de participar do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Junto com os reis da terra se lamentam os mercadores da terra. Eles choram e planteiam, não como se tivessem perdido uma amada, mas porque já ninguém compra sua mercadoria. Sua tristeza é totalmente egoísta e comercial. A destruição da cidade é para eles ruína econômica. João cita aqui 30 artigos de luxo. A maioria desses itens são encontrados no lamento sobre Tiro, em Ezequiel 25, versículos 5 ao 24. Na contagem, o número 4 desempenha um papel importante. Temos 4 artigos de joias, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas. Temos 4 tecidos de luxo, que era uma das coisas que distinguia alguém rico no mundo antigo. No caso aqui, linho finíssimo, púrpura, seda e escarlata. Foi assim que a meretriz se vestiu, né? Roma importava seda da China em grande quantidade, mas essas coisas não têm valor permanente. Também temos 4 artigos para a ornamentação interna das casas mais luxuosas. Toda espécie de madeira odorífica, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima e os transportes de matéria-prima de bronze, de ferro e de mármore. Temos também 4 artigos cosméticos. A canela de cheiro, utilizada como ingrediente para perfumes destinados a refrescar camas e roupas. O incenso, que eram pedaços de resina seca que eram queimados nas chamas da lareira em rodas de amigos. O unguento da mirra, que tinha uso múltiplo como líquido ou como talco. E bálsamo, feito de amoma, uma planta aromática indiana que tornava o cabelo cheiroso e solto. Temos 4 artigos de cozinha: vinho, azeite, flor de farinha e o trigo. E temos 4 artigos de mercadoria viva: gado e ovelhas, cavalos e carros de luxo, que perfazem uma unidade, pois os cavalos puxavam as luxuosas carruagens prateadas pelas multidões, e escravos. Os mercadores negociam os homens escravos como se fossem mercadoria. No Império Romano havia 6 milhões de escravos. Não ter escravos era considerado tão ruim como não possuir roupa ou abrigo. Cidadãos pobres tinham somente de 3 a 4 escravos. 10 perfaziam um número apenas suficiente. Os mais poderosos chegavam a ter até mesmo 200 escravos em suas propriedades. Algumas famílias possuíam em suas propriedades rurais, em instalações semelhantes a fábricas, até 10.000 escravos. Segundo uma estimativa, no primeiro século havia 23 escravos para cada homem livre. A expressão "e até almas humanas" baseia-se na lista de mercadorias em Ezequiel 27, versículo 13, onde a expressão igualmente aponta para escravos. Então, qual seria o sentido desta designação dupla? Alguns estudiosos dizem que, primeiramente, João parece arrolar os corpos friamente entre os artigos de comércio, como o mercador de escravos faria, sem qualquer emoção. E em seguida, num contraste impactante, recorrendo a uma palavra da Escritura Sagrada, ele exclama em tom acusador: sim, pessoas vivas. Interessante, não? Em decorrência, a lista de mercadorias tão objetiva termina com um flamejante ponto de exclamação que nos permite constatar de súbito a perversão da Babilônia. Neste catálogo comercial, João mostra com exatidão
o luxo e a opulência que cidadãos ricos procuravam ter em uma cidade como Roma. Por isso, quando a Babilônia perece, o caos econômico é completo. Aqui está a queda de todas as Babilônias e a queda final do reino do Anticristo. E é claro, o fim de todas as coisas. O lamento dos homens da navegação também é apresentado e, curiosamente, estes homens são apresentados em 4 classes: os pilotos, os passageiros dispostos a negociar, os marinheiros e os que ganham a vida no mar, a saber, os exportadores, os importadores, os pescadores e os mergulhadores em busca de pérolas. Roma não era uma cidade portuária, mas tinha seu porto na Óstia. Através desse porto afluía à cidade toda a riqueza do mundo. É muito natural que os donos de frotas e seus marinheiros lamentassem pela destruição de Roma, visto que ao desaparecer a cidade, perderiam seu trabalho. Vemos aqui o desespero dos ímpios que colocaram sua confiança na riqueza e nos prazeres do mundo. Posto que os homens ímpios colocam toda a sua esperança nas riquezas e prazeres desta vida, quando o mundo e as coisas que há nele passarem, eles perecerão juntos. A única coisa que vai lhes restar é um doloroso lamento, pois o fruto com que Roma se deliciava se foi, e o luxo e o esplendor aprazíveis desapareceram para sempre. Gente querida, o texto de Apocalipse 18 é rico em significado. Ele mostra muito detalhadamente o lamento dos comerciantes ao verem a Babilônia transformar-se em fumaça e toda a sua riqueza ser destruída. É a imagem de uma cidade próspera da antiguidade onde aportavam muitos navios. A riqueza da vida provê para muitas nações e gera inúmeros empregos. Vale observar que o lamento pela queda da Babilônia vem não apenas dos comerciantes, mas também dos reis da terra. Esses reis são os políticos e aqueles que se renderam às tentações da Babilônia e desfrutaram de seus deleites. Babilônia, ou Roma, aqui, é vista como o sistema político que se associou com o mundo. Os políticos, governados pela luxúria, ganância e soberba, vão ficar amedrontados quando esse sistema entrar em colapso e vão chorar e lamentar em alta voz. Roma era o centro do comércio e da política nos dias de João. Era conhecida pela sua extravagância e luxúria. As pessoas eram dependentes política e economicamente de Roma. Portanto, os negócios e o governo encontravam-se de tal modo entretecidos que ambos eram afetados pelas mesmas coisas. Hoje, com todas as relações complexas que existem entre governos e empresas, não levaria muito tempo para a Babilônia ruir e o sistema econômico mundial ser destruído. Interessante notar que o texto usa o termo chorar no sentido de um lamento em alta voz e não um choro silencioso. Eles não chorarão pela cidade, mas por si mesmos, pois afinal eles perderão seus preciosos fregueses e suas mercadorias ficarão sem valor. Ou seja, tudo aquilo que lhes proporcionava prazer vai desaparecer. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a palavra de Deus não condena o trabalho e o comércio. Jesus nada tinha contra o trabalho e o comércio. Ele e sua família eram carpinteiros, boa parte de seus discípulos eram pescadores, e suas maiores lições sobre o reino de Deus são as parábolas agrícolas, com vinhas e propriedades, senhores e trabalhadores. O jovem rico, embora observasse os mandamentos de Deus, era apegado à riqueza. Ele preferiu caminhar com a sua riqueza que caminhar com o Senhor de toda a riqueza. O amor pelos seus negócios, pelo seu comércio, o impediu de se tornar um seguidor de Cristo, seguindo o exemplo de Mateus, que deixou tudo de lado para seguir a Cristo. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 21, porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Portanto, seja antes de qualquer coisa, seguidor de Cristo. Assim, quando este sistema babilônico cair, você permanecerá de pé, pois Deus continuará sendo o seu sustento para todo sempre. Você crê nisso? Amado Deus, neste momento, olhamos para o futuro revelado aqui em Apocalipse 18 e reconhecemos a queda iminente da Babilônia, o grande centro de corrupção e pecado neste mundo. Nos unimos como teu povo, Senhor, clamando por tua justiça e pela manifestação do teu reino.
Vemos, ó Senhor, como os poderosos deste mundo lamentarão a queda da Babilônia, pois ela representa o seu poder, a sua riqueza e a sua influência. Mas sabemos que tudo isso é passageiro diante da tua soberania e do teu julgamento justo. Pedimos, Senhor, que nos guardes neste tempo de tribulação e agitação. Ajuda-nos a permanecer firmes na tua verdade e na tua justiça, mesmo quando o mundo ao nosso redor estiver desmoronando, e que possamos encontrar refúgio e consolo em Ti, ó Deus. Reconhecemos, ó Pai, que a queda da Babilônia é parte do cumprimento das Tuas promessas e do estabelecimento final do Teu reino. Que possamos olhar para esse evento com esperança e confiança, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos testemunhas da Tua verdade e da Tua graça, mesmo em meio ao lamento dos poderosos deste mundo. Capacita-nos a proclamar o Evangelho com ousadia e amor, para que muitos possam ser salvos antes que seja tarde demais. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus! É bom demais estar na presença do Senhor. Povo de Deus, eu peço a ajuda de cada um de vocês. Por favor, não saia desse vídeo sem dar o like e sem compartilhá-lo com os seus contatos, pois só assim esse vídeo será indicado para mais pessoas. Nós estaremos orando durante toda a semana pelos pedidos deixados nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, tá bom? Para que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica e, é claro, que você possa participar diariamente desse momento tão precioso de oração na presença do nosso Deus que tudo pode. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.